na sequência aí dos nossos estudos em relação à lei anticorrupção, Lei 13.964 de 2019. Passamos aí nos próximos vídeos, então, como dito anteriormente, a análise das alterações do Código do Processo Penal. Em relação às alterações efetivadas no Código do Processo Penal, aí nós iniciamos esse vídeo aí destacando especificamente a consolidação já de uma discussão que vinha sendo tomada há um tempo em relação à criação efetiva de um órgão independente, um órgão imparcial para proceder às medidas judiciais no que diz respeito a decisões dentro do processo de investigação criminal. E essa lei 13.964 consolidou aí a instituição ou a criação do chamado juiz das garantias. Então vejam só que várias considerações podem ser levantadas em relação à instituição desse juiz de garantias dentro do direito penal, do direito processual e mais especificamente dentro do processo democrático. A grande questão que a gente tem que ter em mente em relação à instituição do juiz das garantias é o fato de que o objetivo principal do processo penal, aí dando uma breve introdução, é garantir de fato ao cidadão o direito à ampla defesa e ao contraditório. E você, dentro de um sistema, de um processo democrático pós-Constituição Federal de 88, é um imperativo constitucional a existência de um órgão julgador imparcial. Então, a grande questão que se trouxe em relação à instituição do juiz de garantia e que se traz agora com a publicação da lei, que entrará em vigor daqui aproximadamente 10 dias, é o fato de que a necessidade de você ter um juiz efetivamente para decidir o processo criminal, tendo em vista que o direito que se está em discussão é um direito fundamental, que é o direito da liberdade, o direito de ir e vir das pessoas. É uma garantia constitucional prevista lá no artigo 5º como imperativo o direito de liberdade. Então, a efetivação do juiz de garantias, ela tem essa origem, esse clamor, essa preocupação de você efetivamente conduzir um processo criminal de forma a garantir efetivamente ao cidadão o direito de defesa, o direito ao contraditório e ampla defesa. Inúmeras situações poderão eventualmente a ser levantadas, ações diretas de constitucionalidade já estão em andamento para questionar a constitucionalidade da instituição do juiz de garantias, mas o fato é que a partir do dia 23 teremos aí uma nova modelagem em relação à distribuição de competência para decisões afetas aí ao judiciário, a reserva do judiciário, a chamada reserva de jurisdição no que diz respeito a medidas tomadas antes do recebimento da denúncia. Então vejam que a instituição do juiz de garantia fez com que se criasse dentro do sistema processual penal uma divisão precisa
precisa de competência. Então, o juiz de garantias, expressamente previsto na reforma, não tem competência para julgar o processo criminal. Da mesma forma, o juiz da instrução criminal não poderá atuar como juiz de garantias. Isso é uma regra básica e uma regra necessária para, seguindo esse novo entendimento, você consolidar uma efetiva garantia de um juiz imparcial, né? Então, um juiz isento de qualquer condão absolutório ou eventualmente condenatório. Então, um juiz efetivamente imparcial. Lembrando que, tradicionalmente, a imparcialidade do juiz é um pressuposto da sua própria jurisdição. Então, o que legitima o poder do Estado, através do juiz, a decidir um processo criminal é exatamente a imparcialidade. Se você tem dentro do processo essa dúvida em relação à imparcialidade do juiz, realmente a decisão final gera uma certa insegurança jurídica. Então, esse fato da existência dessa insegurança jurídica, desse incômodo, fez com que aí o legislador criasse esse mecanismo novo da figura do juiz da garantia, que nada mais é, pessoal, meus queridos alunos, do que uma nova, como eu disse anteriormente, roupagem na distribuição da competência dos processos criminais. As discussões em relação à legalidade ou não da instituição do juiz de garantias, nós vamos deixar para um momento posterior, mesmo porque esse tema já está sendo objeto de controle de constitucionalidade. O fato é que a instituição do juiz de garantia, nos termos do artigo 3º da Lei 13.964, que instituiu o juiz de garantias ali no Código de Processo Penal, mais especificamente criando o artigo 3º, diz o seguinte, que o processo penal terá estrutura acusatória. Então, é aquela velha discussão de qual o sistema adotado no processo penal. É um sistema inquisitivo? É um sistema acusatório ou é um sistema misto? Então, havia-se essa discussão, a doutrina, a jurisprudência já havia consolidado o entendimento que o processo penal segue o sistema acusatório. A doutrina, por vezes, era tendenciosa em afirmar que o processo penal era acusatório, por vezes um processo penal misto. Então, o fato é que com a nova legislação, o entendimento que tem prevalecido, seguindo o que já havia sendo consolidado pela jurisprudência, de que o processo penal deve seguir o sistema acusatório. Basicamente, em relação ao sistema acusatório, aí um breve resumo, ele diz que o processo penal, a pessoa, a figura do juiz dentro do processo penal tem que ser imparcial. Então, são figuras próprias para o juiz proceder a sua legitimidade dentro do processo penal. Ele tem que ser um juiz imparcial. Logo, ele não poderia adotar medidas acautelatórias ou mesmo decidir medidas acautelatórias de prisão preventiva, de prisão temporária, de medidas de busca e apreensão, de interceptação telefônica, de quebra de sigilo bancário, fiscal. Então, são medidas adotadas dentro do processo criminal, necessárias para a persecução criminal, que antes da reforma eram adotadas pelo juiz, o juiz investido de jurisdição, o juiz togado. Então, ele tinha legitimidade para atuar dentro da competência criminal para deferir medidas cautelares.
e com a nova sistemática, o juiz da instrução ele fica impedido de atuar na fase de investigação criminal. Sabemos que o inquérito policial, basicamente, a atribuição do delegado de polícia é identificar a autoria e materialidade dos crimes. E, logicamente, para que a persecução criminal ocorra, há necessidade da produção de provas, obtenção de documentos, realização de diligências. Essas diligências, por vezes, elas enfrentam o bloqueio da garantia, de garantias previstas expressamente na Constituição Federal, mais especificamente no artigo 5º, lá que estabelece várias garantias, por exemplo, a inviolabilidade do domicílio, o sigilo telefônico, das comunicações telefônicas, então a proteção ao ambiente individual, né, de acesso restrito ao público. Então a proteção ao sigilo telefônico e essas medidas são garantias previstas lá na Constituição, ao próprio direito de liberdade, uma garantia prevista no próprio artigo 5º da Constituição Federal. Então essas medidas tomadas dentro do inquérito policial que de certa forma acabam restringindo um pouco esses direitos previstos no artigo 5º, considerando que não há na Constituição Federal um direito e garantia fundamental absoluto, né, partindo-se dessa premissa, já que há a possibilidade de medidas cautelares antecipatórias, de produção de prova antecipada, de interceptação telefônica, de busca e apreensão, ou mesmo da prisão temporária e da prisão preventiva. Então são medidas tomadas pelo juiz na instrução, tanto na fase do inquérito policial, antes do recebimento da denúncia, como na própria condução do processo. Então veja só que a tendência com a nova legislação é criar uma competência específica para o juiz das garantias, né? Esse termo utilizado, juiz das garantias, não significa que no sistema anterior à reforma da Lei 3.964 não se efetivava essas garantias constitucionais, não, muito pelo contrário. Na verdade, o que a lei criou foi uma divisão de competência estabelecendo um juiz próprio para o juiz togado, investido em jurisdição, com uma competência específica para decidir sobre determinados assuntos. Basicamente, não vejo qualquer inconstitucionalidade em relação à criação propriamente dita do juiz de garantia. O único problema a ser enfrentado é a forma com que isso vai se operacionalizar dentro do judiciário brasileiro, levando em consideração aí os problemas enfrentados mais especificamente pelos tribunais de justiça e também pela Justiça Federal em relação ao número exíguo de juízes. Então, se você tem um juiz criminal que não pode efetivamente decidir essas medidas cautelares, essas medidas preventivas antes do recebimento da denúncia, com a finalidade da efetivação da persecução do Estado, impedindo esse juiz de atuar na instrução criminal, você cria um problema aí de efetividade da justiça no que diz respeito ao cumprimento da própria norma constitucional de que o processo se desenvolverá dentro de um prazo razoável. Então você acaba aí com essa lei indiretamente aí atingindo a duração razoável do processo. Não é razoável que um processo dure aí por décadas para que você tenha uma resposta final em relação à culpabilidade ou não do réu. Então, o que seria um prazo razoável? Isso é muito questionável. O certo é que a implementação do juízo das garantias, se mantida até o dia 23 de janeiro, da forma como está, sem nenhuma decisão liminar, com certeza criará aí uma dificuldade, não um impedimento para os tribunais, mas uma dificuldade para a implementação
dessa exigência legal. Lembrando que se não suspensa a vigência ou a efetividade dessa instituição do juiz de garantia até o dia 23, a lei entra em vigor e, portanto, ela tem que ser cumprida, sob pena de nulidade do processo criminal. Havendo logicamente prejuízo para o réu, ocorrerá essa nulidade processual. Então aí serão as discussões a serem enfrentadas aí nos próximos dias. Pessoal, basicamente, levando em consideração essas considerações iniciais, superando a constitucionalidade ou legalidade ou não dessa criação por lei ordinária do juiz das garantias, o fato é que a partir do dia 23 teremos essa nova roupagem do Poder Judiciário no que diz respeito aos processos criminais. Lembrando que essas garantias que o juiz das garantias recebe, elas são garantias previstas na própria Constituição Federal. Então não há substancialmente qualquer alteração em relação às medidas que ele poderá atuar, com exceções de algumas considerações que serão feitas na análise aí desse dispositivo alterado. E vamos a essas alterações, pessoal. Bem, a primeira alteração que foi feita foi a instituição, portanto, desse juiz das garantias. Está previsto aonde? Aí vamos ao próprio texto da lei. Está previsto lá no artigo 3º, introduziu-se no Código de Processo Penal, artigo 3º-A do Código Penal, com a seguinte redação: o processo penal terá estrutura acusatória. Então, basicamente, estabeleceu o processo acusatório, o sistema acusatório para a persecução penal. Então, afasta-se aquela figura da possibilidade do juiz da instrução efetivamente produzir medidas de ofício para a persecução criminal, para a busca do conjunto probatório. Então, a figura do juiz ela fica centrada no poder decisório dentro da instrução. E antes do recebimento da denúncia, cria-se a figura do juiz da garantia para a tomada das medidas liminares de prisão preventiva, prisão temporária e as medidas necessárias para a investigação, a persecução criminal dentro do inquérito policial. Pois bem, então o sistema é o sistema acusatório, com posições definidas. Então, o promotor de justiça tem a atribuição constitucional de acusar e o juiz tem a função institucional de julgar. E o delegado de polícia tem a atribuição de investigar dentro do inquérito. Ele preside o inquérito policial com a missão de identificar a autoria e a materialidade dos fatos. Veja que o sistema acusatório é exatamente isso. Você tem órgãos próprios para a realização da persecução criminal, no que diz respeito ao inquérito policial, órgão próprio para oferecer essa denúncia e um órgão próprio para julgar. Então, são posições bem definidas e pré-definidas, deixando o sistema, logicamente, ao meu ver, bem transparente. Então, com a instituição do juiz de garantia, num longo prazo, após a superação da implementação, da dificuldade da implementação no primeiro momento do juiz da garantia, tenhamos aí no final um resultado mais positivo, que é o fortalecimento do devido processo legal e a segurança jurídica da imparcialidade. Então, não tenho dúvidas que com a efetiva implementação do juiz da garantia, nós tenhamos aí, respeitando o sistema acusatório, um devido processo legal democrático, que é isso que a Constituição Federal nos garante, que garante ao cidadão o direito de ter um processo, o direito de ter o seu processo julgado por um juiz imparcial, acima de qualquer suspeita, um juiz probo, um juiz não corrupto. É esse o objetivo, aí, ao meu ver, da implementação dessa legislação, e aí consolidando o sistema acusatório para garantir esse sistema, esse devido processo legal democrático. E o próprio artigo 3º-A,
traz algumas vedações aí aos juízes. Então, o processo penal terá estrutura acusatória na primeira parte, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação. Então, vejam só, o juiz, qual juiz? O juiz da garantia, ele fica impedido expressamente, texto da lei, de adotar por ato próprio medidas que seriam de competência do próprio delegado de polícia ou mesmo do Ministério Público. Então, afastando a possibilidade de forma definitiva do juiz instruir ou induzir a produção de qualquer tipo de prova dentro do inquérito policial. Então, ele fica impedido, é vedado a iniciativa do juiz na fase de investigação, ou seja, dentro do inquérito policial. O juiz de garantias não pode adotar medidas de investigação, ou seja, ele não pode buscar a autoria e materialidade do fato, não é atribuição dele. Ele pode sim deferir medidas requeridas pelo delegado de polícia ou requeridas pelo promotor de justiça. Então ele defere ou indefere, e logicamente essa decisão será objeto de um eventual recurso por parte do promotor de justiça ou por parte mesmo da defesa. Então, garante-se aí a possibilidade da atuação também do advogado, né, da defesa, garantindo-se aí o contraditório e ampla defesa. Isso fica bem claro aí com a redação do artigo 3º e seguintes, 3º-B mais especificamente. Mas aí, nessa análise fica então, portanto, o juiz vedado, ao juiz é vedado a investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então vejam só, o juiz não pode se colocar dentro do processo investigatório, dentro do inquérito policial, substituindo a atuação da acusação, substituindo a atuação do promotor de justiça. Então vejam que é bem claro a divisão de competências e a divisão de atribuições. Delegado de polícia com atribuições próprias, Ministério Público com atribuições próprias e o juiz com competência própria definida expressamente na lei, né? Então, face à implementação de forma bem clara do sistema acusatório dentro do processo criminal. E aí nós seguimos então aí superando essas duas vedações. O juiz não pode ser um juiz inquisitor e ele não pode se colocar no lugar do órgão acusador, ou seja, ele não pode se colocar como órgão de acusação, não pode se valer da competência, das atribuições do promotor de justiça. Isso fica bem claro aí com a análise do artigo 3º-A, introduzida pela Lei 13.964 de 2019. Pessoal, essas foram algumas considerações. Nos próximos vídeos nós continuaremos aí tratar mais especificamente aí do juiz de garantias, porque é a instituição de uma competência própria para o juiz criminal nos processos afetos a crimes cometidos de médio e grave potencial ofensivo. Então, o juiz de garantias ele vai atuar especificamente nesses processos. Então, a seguir nós continuaremos aí a análise dos próximos dispositivos em relação às atribuições próprias do juiz das garantias. Forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo, meus queridos.